Padre Júlio Lancelotti, ele falou sobre Arthur Duval, respondeu sobre ele no podcast Três Irmãos. Ele também disse o que ele faria com a Cracolândia, quais medidas ele defende para o centro de São Paulo, disse até o que ele faria se ele fosse presidente e também falou sobre aquele polêmico vídeo. Vamos assistir, reagir e respondê-lo aqui. Antes, já desde o começo, verifique a inscrição no canal. Muita gente reclama que acaba sendo desinscrito. Vê a inscrição aqui e ativa o sininho. Ô padre, teve um deputado estadual que tentou se candidatar a prefeito e ele pregava um plano diretor. Era uma das coisas que ele falava, ó, a gente tem que fazer um plano diretor, para mudar o centro de São Paulo. E também foi um deputado que teve um problema com o senhor, que é o Mamãe Falei. O que o senhor pensa dessa proposta dele de mudar o centro da cidade? E se o senhor quiser falar alguma coisa também desse... Não, eu acho que a gentrificação é um fenômeno... Só para corrigir o meu querido amigo Tchorró, a cidade de São Paulo, aqueles não são daqui, né? Mas a cidade de São Paulo já tem um plano diretor. O problema é o plano diretor que a gente tem. A última revisão que foi feita, de fato, melhorou. Mas a que a gente tinha de 2013, feita pela Haddad, até 2023, era muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Agora teve mudanças importantes. Ainda não é aquilo que a gente defendia lá em 2020 na candidatura do Arthur. Eu sei muito bem disso, até porque eu fui o coordenador do plano de governo dele na época. Fui o presidente do partido, montei a chapa e tudo mais lá naquela época de 2020 e também da parte do plano de governo, que é a parte que eu mais gosto. Mas vamos responder o que o Júlio Lancelotti disse. No urbano desse momento, você vê o centro de São Paulo tá vazio. O comércio está vazio. Eu fico admirado da quantidade de lojas que estão fechadas. Ele está dizendo que o centro de São Paulo está vazio, né? Tem pouca gente, teria muitos imóveis vazios, lojas vazias. É preciso a gente falar o motivo disso. Primeiro, tem muita coisa vazia, tem imóveis, tem comércios por causa da sensação de insegurança advinda da Cracolândia, né? A Cracolândia, ela se espalha e vai destruindo qualquer lugar que ela chega. Então isso afasta as pessoas. Agora, uma medida que foi feita nos últimos anos é a de incentivo para novas construções no centro de São Paulo, que é exatamente o que a gente defendia lá em 2020. Então, se a gente olhar os números, foram autorizados 76.495 novos apartamentos na zona central nos últimos 4 anos. No período pós-pandemia de Covid de 2019, a prefeitura aumentou em 567% o número de apartamentos aprovados para construção na zona central. Passou de 5.681 em 2021 para 32.257 em 2024. Foram 76.495 unidades nesses 4 anos. Ou seja, aumentou a oferta no centro de São Paulo. A partir disso, mais pessoas que moravam em zonas mais periféricas, ou seja, mais distantes do centro de São Paulo, passaram a ter a opção de estar cada vez mais nos centros das cidades. A nossa lógica é uma lógica do capital, uma lógica que não pensa o ser humano. Você não pode, problema teu. Tá vendendo apartamento aí, ninguém é proibido de comprar. Por que você não compra? Porque você não é capaz. Poxa, você pode pôr a culpa em mim? Você não compra porque você não quer. Tá ali para vender. Você pode ir lá comprar, ninguém te proíbe. Mas mudar o plano diretor não vai mudar nada, então. Não, o plano diretor, ele hoje é feito para favorecer o quê? As empreiteiras, o mercado imobiliário. O povo pobre, o povo idoso está sendo jogado para as beiradas da cidade. O que ele está criticando aqui é a revisão do plano diretor. Ou seja, o que ele defende é o plano diretor que a gente tinha feito pelo governo do Fernando Haddad, que foi o plano diretor responsável por afastar as pessoas das áreas centrais de São Paulo, por fazer com que as pessoas tenham que pegar longos trajetos de transporte público, de ônibus, às vezes também agora de carro, né, de outros meios, andar a cidade inteira e perder horas do seu dia para chegar nas regiões centrais onde está o trabalho da maioria das pessoas. Ou seja, o que ele está defendendo aqui é que as pessoas continuem se espalhando pelas periferias e não possam ter mais oferta nas áreas centrais da cidade. Para as beiradas da cidade. Porque a cidade está sendo feita para quem tem poder. Para quem tem poder aquisitivo, para quem tem o poder econômico. Na frente da igreja onde eu estou, vão ser construídos 500 apartamentos. Quem vai morar lá? Parece que esse pessoal tem raiva de pobre, né, padre?
É a aporofobia. Faz mal ver, né? Faz mal ver. É o que o Papa Francisco fala no Evangelho Gaudium. Pena que... Ó, gente, qual é a reclamação de poder subir um prédio naquela região? Ainda mais quando é permitido para fazer obras, construções nessas regiões, tem de entregar habitação de interesse social também. Ou seja, tá aumentando a oferta de moradia na cidade. Não tem nada a ver com não ver pobre. Pena que muitas pessoas não leram o Evangelho Gaudium. Ele diz, esse sistema fabrica o lixo, fabrica a pobreza e quer jogar embaixo do tapete. Então ninguém quer ver os pobres, ninguém quer ver os moradores de rua. Bom, de fato ninguém quer ver os moradores de rua, né? As pessoas queriam que os moradores de rua não morassem nas ruas, tivessem acesso à garantia dos serviços de assistência social, e hoje, na cidade de São Paulo, esse serviço é oferecido de maneira ampla. O problema é que tem muitas pessoas que têm resistência de deixar a rua para ir para um equipamento da prefeitura. Mas sim, o ideal é que não tivessem essas pessoas nas ruas. A rua não é lugar de se morar. Ninguém quer ver as pessoas que estão enlouquecidas, que estão depressivas ou que estão passando mal. Eu lembro muito, minha mãe ficou viúva muito cedo, meu pai morreu com 51 anos. Parte dele da história, triste da vida dele. Você teve uma grande complicação, não sei se você quer falar sobre isso, se não quiser também tudo bem. Mas eu acho importante você mostrar o seu lado da história, que eu acho que muita gente viu, mas eu pessoalmente não vi o seu lado da história explicado por você mesmo. Se você quiser falar sobre o vídeo que apareceu da criança, mas explicar para todo mundo. Muita gente está no chat agradecendo a gente ter convidado o senhor, que a gente está aqui hoje desmentindo várias fake news que criaram com o senhor. Então, nessa questão desse vídeo, a primeira questão, não existe interlocutor. Isso passou pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, passou pela Justiça. Porque é uma montagem, é um deepfake. Não há o interlocutor. E isso está, eu lembrei aquela questão do deepfake, porque o servidor é no Uruguai. Eu passei pela Polícia Civil, pelo Ministério Público e pela igreja. Uma pergunta. Ele tá dizendo ali que o interlocutor não seria uma pessoa real. Isso muda a gravidade do que tá sendo falado ali com uma pessoa, então, segundo ele, que não é de carne e osso? Isso muda a gravidade daquela conversa? Ou ele alega que isso é um deepfake, isso é falso e tudo mais, ou ele vai pra argumentação de que não, mas não existia a pessoa e, portanto, não existia o crime, né? São duas linhas de defesa bastante diferentes. E pela igreja, por perícias. Aí tem uma perícia viciada, que é a perícia da Hickman, como é o primeiro nome da Hickman? Da Ana Hickman, mostrando os erros do perito. Porque aí a gente coloca que não existe neutralidade. Até esses dias um que está lá do lado da igreja falou para mim, você paga o perito? Eu falei, não, se eu pagar o perito, ele vai responder o que eu quero. Eu não vou pagar o perito para ele ser contra mim. Eu vou pagar o perito para ele ser a meu favor. Então, a arquidiocese contratou o perito. Assim como os deputados que queriam me acusar e os vereadores contrataram seus peritos. A revista Fórum contratou outros peritos. A revista Fórum não contratou um perito, né? Aliás, eu recomendo quem tiver dúvida aí sobre essa guerra de perícias, que assista o debate que foi feito lá no podcast do Vilela, onde teve o cara lá da revista Fórum e teve o perito, que à época foi contratado pelo Arthur Duval. Assim, veja apenas a diferença do nível técnico, de sabedoria, de realizar de fato uma perícia entre um cara que era um perito e o outro que era um militante de esquerda ali que foi contratado, sequer sabia o que significava SMJ, salvo melhor juízo, não entendia nada de perícia, mas fez aquilo para defender o lado político dele, né? E o que há de comum em todos os peritos? Não há a pessoa de interlocução. Diz, ele está falando com o menor. Não há esse menor. Porque ele teria aparecido. Olha aqui o menino, olha aqui a mãe dele, vai pedir uma indenização, olha aqui o pai dele. Novamente eu pergunto, isso muda a gravidade da acusação? Se tivesse sido uma conversa desse tipo de crime, né, que é imprescritível, um crime gravíssimo, hediondo, só da pessoa que está sendo acusada, supostamente, conversar e falar aquilo que falou e fazer aquilo que fez no vídeo, interlocutor, né, ser real ou algo do tipo, não muda a gravidade de que aquilo, mesmo que não existisse, o crime se torna uma conduta, no mínimo,
repugnante. Então ele precisava atacar e mostrar a falsidade suposta da filmagem, da gravação, do que foi dito, e não dizer uma justificativa quase que técnica, olha, não apareceu, né, a criança, o menor de idade. Não tem, ninguém sabe quem é esse interlocutor, porque ele não existe. O caso foi extremamente esmiuçado. Foi. Tudo que tinha pela igreja, né? Inclusive pela igreja. Inclusive pela igreja. Que queria nada mais que a verdade. Não, a igreja tem uma comissão Sim. de estudiosos, de peritos sobre isso. Uhum. E a igreja não vai me poupar. Nunca. Se eu for culpado, eles não me sancionar. Como o Ministério Público, porque eu sou tão poderoso que eu consegui convencer a polícia, consegui convencer o Ministério Público, consegui convencer a igreja, consegui convencer todo mundo. Então, se você pegar todas as pessoas que têm dúvidas nisso, podem procurar no Ministério Público as conclusões. Não há interlocução, aquilo é uma fabricação. E a revista Piauí fez uma matéria muito grande sobre onde aquilo foi fabricado. E deu os nomes no gabinete de quem aquilo foi fabricado. E as pessoas deixaram aquele movimento e foram falar com o repórter da revista Piauí. Vamos lá, se isso fosse verdade, então faça a denúncia. A gente sabe muito bem de quem você está falando. Você está falando do Arthur Duval. Então faça a denúncia contra ele, né? Eu não sabia. E eles disseram para o repórter, você pega a matéria na revista Piauí e a matéria conta aonde aquilo foi fabricado, quem fabricou, como é que foi feito. Vamos lá, essa matéria da Piauí mostra uma pessoa mentindo, né? Uma pessoa que queria ter cargo no gabinete, acho que era na época do Rubinho, quando era do MBL, e não teve, e para isso contou uma mentira, né? Não lembro até se tão criminosa assim, se foi, deve ter tomado processo, mas contou uma mentira que nunca se provou. Então não venha justificar aqui, a matéria da Piauí contou. Senão você mesmo teria usado a matéria da Piauí e teria feito um processo, não fez. Tem uma reportagem, então, também sobre isso. Tem, na revista Piauí. Pontos, com significâncias, com achados. Sim. Tem na revista Piauí, pronto, lá está a verdade. Pronto. Sim, de quem fez, de como aquilo foi feito. O senhor vai processar essas pessoas, padre, esses deputados? Olha, algumas coisas estão sendo encaminhadas Justiça. na investigação e na justiça. Para mim, o principal de tudo isso Já são 5 anos. 5 anos. é ter a tranquilidade, porque uma coisa que você diz, você explica isso com tanta calma, é você saber que você não se reconhece naquela história. Que você não faz parte daquela história. Que aquela história, porque uma coisa assim, até eu fui num programa uma vez na Rede Vida. Eu não vou dizer certas coisas porque, enfim. Olha, é complicado falar sobre esse assunto. O padre Júlio Lancelotti é um cara que é extremamente protegido. Ele fala, eu não tenho poder disso, mas tem sim. Aliás, ficou faltando perguntá-lo aos meus queridos amigos e irmãos aí do podcast Três Irmãos sobre a história que ele tem no passado dele, né? Que ele foi condenado, tem matéria na Record sobre isso, depois voltou atrás. Não, ele sofreu indenização e no meio disso parece que pagou um carro lá pra uma pessoa. Uma história pra lá de estranha, né? Faltou perguntar isso pra ele também. E sobre essa história que tem aí, eu recomendo vocês assistam o debate dos peritos lá no Vilela, tirem suas próprias conclusões. Assistam o vídeo, né? Um vídeo de 2020, né? Ele tá falando aí de deepfake, inteligência artificial. Nossa, já nessa época, né, com esse grau de realidade, é muito estranho, viu, pessoal? Um dia eu vou escrever um livro, viu? Vou contar algumas histórias. Quem sabe se um dia eu estiver fora do Brasil. Por hoje é só nesse vídeo de hoje, pessoal. Lembrando, estamos com vagas abertas para o nosso curso de Geopolítica. É um dos melhores cursos que existe no mercado com o menor preço disparado. É metade do valor de qualquer curso de Geopolítica aí que você for procurar. Junto comigo tem o Sérgio Sacani, o Luiz Felipe Panelli, professor pós-doutor, o Acácio Miranda, o Igor Bevilacqua, enfim, só gente de altíssimo nível. Meu querido mestre, professor, doutor, historiador, Sidney Ferreira Leite. Então, vale muito a pena, tem muito conteúdo, tem conteúdo exclusivo lá que eu gravei em El Salvador, enfim, vários lugares, vale a pena pra caramba. O link tá na descrição deste vídeo e também no comentário fixado. Beijos e abraços. Aprender geopolítica é ganhar uma nova lente para entender a realidade.
como se movem as nações e poder se antecipar aos movimentos que moldam o planeta.